Na aula de hoje vamos falar a respeito da evolução do pensamento administrativo, gestão de pessoas e equipes. A administração, como toda ciência, evolui com o passar do tempo. O pensamento administrativo, através das eras, foi mudando, foi se aperfeiçoando. Com essas mudanças, o foco do pensamento administrativo foi se alterando. Hoje, nós vamos tentar compreender um pouco de cada uma das 5 eras do pensamento administrativo. A primeira dessas eras é conhecida como a Era do Empirismo. A Era do Empirismo é considerada a era pré-científica da administração. O empirismo é caracterizado pela intuição, pela criatividade, pelo bom senso. E no passado, as empresas eram criadas e administradas dessa maneira. Era dessa forma porque, na época, não haviam teóricos nem escolas capazes de ensinar as pessoas como administrar seus negócios. Normalmente, uma empresa era criada e administrada pela intuição de um empreendedor, de uma pessoa criativa que tinha uma boa ideia, pelo menos na sua avaliação. Ocorre que trabalhar simplesmente com a intuição, com o bom senso e com a criatividade começou a não ser mais suficiente para fazer um negócio dar certo. O aumento da concorrência, novos empreendedores, o aumento dos negócios fez com que fosse preciso que houvesse mais do que bom senso e intuição para que as coisas pudessem correr bem. Alguns pensadores, então, perceberam a necessidade de se teorizar a respeito da administração de negócios. Eles perceberam que era necessário que as pessoas que administram o negócio tivessem uma base teórica para saber o que estavam fazendo, como estavam fazendo, e se de fato conseguiriam obter os resultados desejados fazendo daquela maneira. Surgiu então o que é chamada da primeira era científica da administração, a Era da Eficiência. Os principais teóricos da Era da Eficiência foram Taylor e Fayol. Eles disseram que a empresa precisava se voltar para os seus processos internos. Como a administração era uma ciência recente, começava-se a teorizar a respeito do que era necessário para fazer uma empresa funcionar. O foco deveria ser fazer as coisas certas. Esse passou a ser, então, o lema da Era da Eficiência: processos e fazer as coisas certas. O grande prático da Era da Eficiência é um homem bastante conhecido, Henry Ford. Ford foi o fundador da empresa automobilística que conhecemos bem e que fabrica carros aqui no Brasil. Esse homem tinha uma preocupação extrema com os processos de sua empresa. Na verdade, ele foi o criador de uma ideia que se aplica até hoje em indústrias: a linha de montagem. Ford foi o primeiro a fazer com que operários fossem distribuídos em uma linha e cada um fizesse apenas uma etapa do processo produtivo. Fazendo isso, Ford conseguiu que os seus processos ficassem mais focados, pois cada operário ou grupo de operários se preocupava apenas com uma pequena função, ao invés de se preocupar com a produção de um carro inteiro. Ford se preocupava com os mínimos detalhes do seu processo produtivo. Ele era de fato voltado para dentro de sua empresa. Um bom exemplo disso era a fabricação de tintas para a pintura de seus veículos. Ford descobriu que os fabricantes de tinta utilizavam a fuligem das chaminés para fabricar o pigmento preto das tintas. Imediatamente, então, ele contratou uma pessoa que fazia a limpeza das chaminés das indústrias vizinhas, recolhendo, então, essa fuligem. Ford passou a vender essa fuligem para as fábricas de tinta para que elas então pudessem produzir a tinta preta com a qual ele pintava os seus carros. A Ford, naquela época, ficou famosa por dizer que seus clientes poderiam comprar qualquer carro de qualquer cor, desde que fosse preta. A eficiência foi, de fato, durante muito tempo, o pensamento administrativo dominante entre pequenas e grandes empresas. Voltar-se para si mesmo, fazer as coisas certas, com foco nos processos, parecia ser a tecnologia adequada para se administrar uma empresa. Mas somente focar-se nos processos traz seus problemas. Focar-se demais nos processos pode fazer com que a empresa perca o foco no resultado, que, afinal de contas, é pelo qual todos trabalham. A preocupação com o resultado, com os produtos e serviços, faz parte da próxima era do pensamento administrativo, a eficácia. O principal teórico da Era da Eficácia foi um homem chamado Peter Drucker. Ele falou a respeito da administração por resultados, onde a empresa deveria focar nos seus produtos ou nos seus serviços. Ela deveria ter o foco no resultado de seu trabalho
Isso inclui também os resultados financeiros. O pensamento de Peter Drucker mudou a forma como se administrava uma empresa. E até hoje, as empresas são influenciadas pelo seu pensamento. A era da eficácia fez com que as empresas passassem a se preocupar em demasia com seus produtos e seus serviços. Isso foi bom e gerou teorias como a qualidade total, gerenciamento por resultados e outras teorias que fizeram com que as empresas se tornassem cada vez mais produtivas. As empresas atingiram, então, a eficácia operacional. Elas passaram a fazer bem as coisas, fazer seus processos de forma correta e também passaram a gerar produtos e serviços cada vez melhores, gerando resultados financeiros cada vez mais expressivos. Mas o foco na eficácia também pode gerar problemas para uma empresa. Vamos tentar dar um exemplo prático. Suponha um cliente de um restaurante classe A. Esse cliente espera ser atendido de uma determinada maneira. O que ele espera quando vai a um restaurante desse tipo não é simplesmente agilidade, rapidez no atendimento, limpeza, uma comida bem preparada. Existem outros aspectos que envolvem essa pessoa na prestação daquele serviço. Agora imagine se o dono ou o gerente daquele restaurante fosse um homem focado na eficácia, ou seja, em fazer o seu processo da forma correta e entregar o produto da melhor maneira possível. Pode ser que você chegasse nesse restaurante e o garçom lhe apresentasse